Todos os dias, milhares de sementes são comercializadas e consumidas no mundo. Elas estão em todo lugar. São capazes de gerar vida e de literalmente mudar a paisagem no campo. Pequenas, podem ser armazenadas e comercializadas para outros produtores, vendidas para o público em geral ou usadas para replantio na safra seguinte. A semente guarda dentro de si o segredo genético das culturas, que são passadas de geração a geração. Quando possuem qualidade certificada, a sua multiplicação é capaz de trazer bom retorno aos investimentos. A possibilidade de produzir campos de sementes tem seduzido os agricultores, que a cada dia descobrem suas múltiplas potencialidades. O objetivo é um só: plantar as melhores sementes para produzir os melhores campos e, assim, assegurar a qualidade da próxima safra e do alimento na mesa do brasileiro. Uma das historinhas infantis mais conhecidas é aquela João e o Pé de Feijão. Nessa história, o personagem João recebe 5 sementes mágicas em troca de uma vaca. Sua mãe, que não ficou nada feliz com essa troca que não lhe trouxe nenhuma vantagem, atira as sementes pela janela. E aí, as sementes germinam, dando origem a um feijoeiro que cresce pelo quintal. Bom, segundo a história, as plantas crescem tanto que chegam a alcançar o céu. Bom, logicamente, isso é apenas uma historinha infantil, mas a verdade é que plantar sementes pode trazer muito retorno para quem acreditar e investir. Esta é mais uma videoaula da série Formação para o Trabalho e hoje nós vamos falar sobre sementes. Na agricultura, o material genético de uma safra para outra é passado principalmente pelas sementes. Por isso, é importante que elas tenham origem conhecida e comprovada, para evitar possíveis defeitos e doenças. Mas atenção, o sucesso de uma safra não se deve apenas às boas sementes. É também o resultado de uma delicada equação que envolve cuidados com a lavoura, a colheita e o armazenamento. A semente pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma produção. Por isso, é importante conhecê-la. A semente é composta por 3 partes: casca, tecido de reserva e eixo embrionário. A casca é responsável por proteger e manter unida as partes internas da semente. Ela serve de barreira externa contra a entrada dos insetos e micro-organismos, regula a velocidade de trocas gasosas e também a germinação em determinadas espécies. O tecido de reserva é a parte interna das sementes onde estão as substâncias necessárias ao crescimento da planta. E o eixo embrionário é a parte vital da semente, que vai criar uma plântula, dando condições de se fixar no solo e de produzir o próprio alimento. As sementes são classificadas em 5 gêneros: semente genética, semente básica, semente registrada, semente certificada e semente fiscalizada. A semente genética é produzida sob a responsabilidade e o controle direto do melhorista de plantas, sendo mantida dentro de suas características e pureza genética. A semente básica é resultado da multiplicação da semente genética e fica sob responsabilidade de quem a produziu. A semente registrada é produzida por produtores registrados, de acordo com normas pré-estabelecidas. A semente certificada é resultante da multiplicação da semente básica. É produzida em campo específico por produtores registrados, de acordo com as normas estabelecidas pela entidade certificadora. A semente fiscalizada é resultante da multiplicação da semente básica. Deve ser certificada e produzida segundo normas e padrões estabelecidos, sob controle da entidade fiscalizadora e a critério do produtor e técnico responsável. Para uma planta ser gerada, é preciso uma semente. Para uma semente ser formada, é preciso uma flor. Existem vários tipos de flores, as que possuem apenas os órgãos masculinos, as que têm apenas os femininos e as que têm os dois, além de outras estruturas. Fique de olho. O
Uma flor completa é formada de pétala, estigma, estilete, carpelo, ovário, óvulo, sépalas e estame. A fecundação acontece quando o grão de pólen que se encontra na antera é transportado para o estigma da flor, onde penetra no ovário e fecunda o óvulo existente. O óvulo, então fecundado, se desenvolve no ovário da flor, dando origem à semente. Já vimos as características gerais das sementes e sua forma mais comum de reprodução. No próximo bloco, vamos aprender sobre o preparo do solo e as características do plantio. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre sementes. Olha, o sucesso de uma boa semente depende muito da idoneidade, ou seja, da honestidade do produtor. Ele tem que estar sempre muito consciente das suas responsabilidades para produzir uma semente de qualidade lá no final, ter resultados de qualidade. Eu estou aqui com o professor Sebastião Medeiros Filho, do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará, ele que é um especialista em sementes e vai nos dar mais detalhes sobre a importante produção de sementes. Eu começaria, professor, perguntando o que é necessário para se produzir uma semente certificada, ou seja, que já pressupõe uma semente de boa qualidade. Para produzir sementes, o produtor tem que levar em consideração vários pontos. O primeiro deles seria a questão burocrática, ou seja, as informações para se cadastrar e poder produzir sementes serão obtidas junto ao Ministério da Agricultura, onde eles têm todos esses detalhes atualizados e oficiais. O segundo ponto é a questão técnica, ou seja, produzir sementes demanda alguns conhecimentos e algumas medidas que são diferentes para quem vai produzir o grão. Então, sementes, por ser um órgão vivo, necessita de medidas técnicas bem mais, eu diria, refinadas e cuidadosas para o produtor obter essa semente de alta qualidade genética, física e fisiológica. Daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, sobre essa curiosa diferença entre o grão e a semente. Mas eu queria voltar nessa parte burocrática. Quer dizer que um ponto fundamental para o produtor é buscar, junto às superintendências regionais do Ministério da Agricultura, todas as informações atualizadas para iniciar a sua atividade na produção de sementes. Isso é fundamental, senão ele pode correr o risco de ter um fracasso de produção, de ter a sua produção não aprovada no mercado, por aí, não é? Com certeza. Primeira coisa, o produtor de sementes ele tem que ter o seu registro junto ao Ministério da Agricultura do Brasil. Então, qualquer produtor, se ele não estiver autorizado a produzir sementes, ele não tem como levar ao comércio, né, a sua produção. Ou seja, ele não está qualificado para... Não está qualificado. Não está qualificado. E a outra parte, queria até marcar um pouco mais nesse ponto, a parte técnica da escolha, a região, o terreno, a própria espécie com a qual ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar com milho, com feijão, com algodão, com arroz. Esse estudo é fundamental para que ele tenha realmente sucesso na sua iniciativa, na sua produção, nessa parte técnica inicialmente, né, professor? Primeira coisa, o produtor ele tem que ter a escolha da região. O que seja a região? Algumas espécies adaptadas a climas frios, né, ou determinadas situações, não se adaptam, por exemplo, à região Nordeste. O exemplo do trigo, né, não se prestaria para você produzir, por enquanto, para produzir semente na região Nordeste. Ou algumas culturas como o nosso feijão, para regiões de clima mais frios, né. A segunda questão é a escolha da cultivar que ele vai produzir. Ou seja, produzir um cultivar X demanda conhecimentos técnicos e agronômicos para produzir a cultivar com sucesso. E outras medidas, como por exemplo, a escolha da área, onde tem que ter acesso, né, a transporte, um histórico das pragas, das doenças, né, que poderão ter ocorrido naquela área, né?
a questão das plantas daninhas, enfim, o conhecimento da região, o conhecimento da área, o conhecimento da cultivar são conhecimentos indispensáveis. Fundamentais. Inclusive, esse ponto que tocou ele faz uma plantação maravilhosa, estudou o terreno, escolheu bem o cultivar, está tudo certo, mas uma área de difícil acesso, o transporte é complicado, aí os custos já começam a complicar e toda a planilha que ele fez, todo o planejamento, mas esqueceu desse ponto, o ponto de transporte. Então, tudo ele tem que olhar para poder chegar num resultado final excelente, satisfatório, tanto para ele e para quem vai utilizar aquela semente. Né? Com certeza. Por exemplo, determinadas doenças, né, que ocorrem em uma área, nós não podemos semear sementes de uma espécie que sejam susceptíveis àquela doença. Ou seja, vamos ter que evitar, né, enquanto não ocorrer a morte daqueles organismos, né, que estão no solo. São os cuidados chamados cuidados fitossanitários que nós devemos tomar. Como também evitar principalmente a contaminação genética, né? Então, áreas para produzir sementes não podem ser próximas de áreas que produzam grãos. Por quê? Porque vai haver um cruzamento genético e esse prejuízo será para a semente e não para o grão. São orientações que o produtor, para quem está pensando em ser um produtor ou já é um produtor, ele tem que estar mantendo atualizadas permanentemente para poder, enfim, ter um bom resultado. No nosso caso, professor, no Ceará, no Nordeste, mas especificamente no Ceará, quais são as espécies mais indicadas para a nossa região? Nós temos aqui algumas sementes, estamos aqui no laboratório. O que é que o produtor cearense deve saber que ele já, indo por aqui, ele vai ter sucesso, ele tem uma adaptabilidade maior? Normalmente nós recomendamos aquelas espécies já adaptadas, já conhecidas por nossos produtores, mas principalmente que tenham comércio. Né? Não adianta produzir espécies que o produtor não vai ter sucesso na comercialização daquelas sementes. Então, nossas espécies, feijão calpi, o milho... Calpi é o mesmo... Feijão de corda. Feijão de corda. Né? O feijão de corda. O milho. O milho, o algodão, o arroz, são espécies já há anos, né? Que a história já mostra aqui. Um comércio garantido. Comércio garantido, ou seja, ele sabe que a região é boa para esses... Boa, o clima é favorável. Clima é favorável. Existe um comércio, existe cultivar já adaptado às nossas condições. Então, isso só demanda a aplicação de medidas técnicas diferenciadas de produção de grãos. Para ter um resultado excelente. Uma curiosidade de muita gente é qual a diferença, estamos falando aqui de grãos e de sementes. Qual a diferença básica? Eu estou olhando aqui, por exemplo, estou olhando para o feijão. Para mim, esse feijão, se eu levar para a panela, ele pode virar um baião de 2 sem nenhum problema. Mas ele aqui é semente. E qual a diferença do feijão que é semente para o outro que é grão apenas? Em termos, vamos dizer assim, em termos botânicos falando, não tem diferença nenhuma. A planta produz da mesma maneira que produz um feijão para sementes, a planta produz um feijão para grãos, né? Agora, o destino daquele produto é que é completamente diferente. Ou seja, a semente se destina a manter, a multiplicar a sua espécie, né? A perpetuar a sua espécie. E o grão se destina ao consumo humano, ao consumo animal ou à indústria. Certo. Então, necessariamente, a semente tem que estar viva. Ou seja, é um órgão que tem que respirar e tem que estar totalmente viável para poder germinar e produzir uma planta. O grão necessariamente não precisa estar com o embrião vivo, ou seja, ele precisa estar com as qualidades de nutrição, de alimentação. Uhum. Agora, como é que eu faço para ter naquela semente, manter a semente viva? É uma questão de temperatura, de umidade? Qual é o fator principal que garante que ela continua viva, ela continua semente? Aí seriam várias medidas, né? Principalmente a questão da produção no campo, a questão da colheita, a questão do armazenamento, a questão do beneficiamento, a questão de várias etapas que nós temos que ter muitos cuidados que para o grão não necessitam. Por exemplo, ao fazer uma secagem de sementes, nós temos que ter muito cuidado para a temperatura não ultrapassar um limite que mataria o embrião. Já para grão, essa temperatura não é um fator limitante. Ela pode passar... Pode matar o embrião do grão, que não vai ter diferença nenhuma em termos de comércio para o grão, em termos de qualidade. Agora, a semente, por necessitar estar viva, né,
vários cuidados têm que ser tomados. Um outro ponto para fechar essa parte da nossa conversa, nós temos aqui várias sementes. Se eu plantei num terreno, nessa safra, plantei feijão, eu posso, para produzir semente e não o grão, eu posso plantar novamente feijão ou é aconselhável que eu mude para a próxima safra e comece a fazer uma rotação, um rodízio aí de... Nesse caso, a gente tem que ter cuidado para manter a pureza genética da espécie que nós estamos produzindo ou da cultivar. Como é que se mantém essa pureza genética? Através de vários cuidados. E um deles é evitar que se plante cultivares diferentes de uma mesma espécie em safras subsequentes. O que é isso? Se eu plantei feijão este ano, uma cultivar X, na próxima eu não devo plantar outra cultivar diferente dessa que eu já cultivei, da mesma espécie. Por quê? Porque algumas sementes que possíveis tenham, por exemplo, do milho, caído no solo, germinarão e vão contaminar aquela cultivar. A nova. A nova cultivar. Então é melhor que eu não tenha milho no lugar onde eu vou plantar milho. A recomendação, rotação de cultura, ou seja, se eu plantei milho este ano, no próximo eu vou produzir semente de feijão. Volto para o milho no próximo, não tem problema nenhum, deixa que faça esse rodízio. Isso é fundamental. Fundamental para evitar uma contaminação genética. Bem, nós já vimos então a importância que é a rotação para você ter um resultado excelente no final na produção de sementes. E você sabe também quais são os documentos que você vai precisar para se transformar oficialmente num produtor de sementes? Cadastrar como produtor de sementes é necessário apresentar uma comprovação de propriedade ou do arrendamento rural, requerimento do registro das sementes, apresentar o termo de compromisso do responsável técnico, que deve ser um agrônomo, o comprovante do pagamento da anotação da responsabilidade técnica, arte, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, uma declaração da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, ou da Secretaria de Agricultura, contendo o credenciamento de armazém próprio ou de terceiros. O documento deve especificar a capacidade máxima do lugar, que deve ser compatível à das sementes produzidas. A certidão de registro no CREA como empresa agrícola, credenciar na Delegacia Federal de Agricultura, DFA, os campos destinados à produção de sementes fiscalizadas, obedecendo aos prazos e apresentando os documentos necessários. Além disso, o produtor das sementes fiscalizadas precisa credenciar os seus campos. Para isso, ele precisa apresentar o requerimento do credenciamento, nota fiscal contendo dados sobre a procedência da semente a ser utilizada no campo, apresentando também em anexo o atestado de garantia e o boletim de análise. A relação dos cooperantes, especificando seus nomes, município, propriedade, espécie agrícola, cultivar e área a ser plantada. A cópia do contrato de parceira rural visando a produção de sementes, especificando as atribuições dos contratantes e do responsável técnico no processo produtivo. Para os produtores antigos, além desses documentos, é preciso apresentar a documentação referente à produção e comercialização de sementes fiscalizadas na safra anterior. O uso de sementes básicas ou certificadas precisa ser autorizado pela Superintendência Regional do Ministério da Agricultura e também pela Comissão Estadual de Sementes e Mudas. Periodicamente, esses órgãos estabelecem normas definindo que tipo de espécies de cultivares devem ser utilizados para o plantio numa determinada época no estado. Professor, por que as sementes têm que ser aprovadas pela Superintendência Regional do Ministério da Agricultura e também pela Comissão Estadual de Sementes? Qual é essa importância? Toda a produção de sementes, ela é acompanhada, ou vamos chamar assim, monitorada por normas, federal e estadual. A norma federal, ela é estabelecida pelo Ministério da Agricultura e as normas estaduais, normalmente pela Comissão Estadual de Sementes e Mudas. A diferença entre o federal e o estadual é porque cada região tem as suas especificidades, tem a sua realidade climática e outros fatores que podem determinar normas
que sejam aplicadas somente àquela região. Quando o federal, ele acaba sendo mais genérico e tem um padrão mínimo a ser atingido. Seria por aí? Principalmente em relação a cada estado, né? Porque a Lei Nacional de Sementes, ela estabelece a criação das comissões estaduais de sementes e mudas, justamente para condicionar a realidade de um estado como o Ceará é diferente de um estado como o Rio Grande do Sul. Então, essas comissões, elas têm autonomia para normatizar a produção de sementes, condicionado por essas diferenças, principalmente climáticas. Professor, quais são os critérios para a escolha das espécies a cultivar? Quais os primeiros passos para a orientação do produtor? O primeiro passo, tanto a espécie como a cultivar, deve ser recomendada de maneira oficial pelo Ministério da Agricultura ou a Comissão Estadual de Sementes e Mudas. O segundo passo é um aspecto técnico. O produtor tem que ter conhecimentos agronômicos sobre aquela cultivar ou a espécie que está produzindo, para obter sucesso na produção. E o terceiro passo é a questão comercial, ou seja, aquela semente produzida tem que ter aceitação no comércio da região ou do estado, enfim, o produtor tem que ter pelo menos, né, a garantia que sua produção vai ser comercializada. Vai ter escoamento aí. Vai ter escoamento. Ou seja, não basta saber que além das espécies mais conhecidas, como no nosso caso aqui do Ceará, o feijão e o milho, por exemplo, o algodão, tem outras espécies também. Mas de repente ele tem um excelente resultado de colheita, mas está lá encalhado, ele não tem para onde mandar. É prejuízo certo. Prejuízo certo. Ele tem que estar sabendo realmente se, além desses passos iniciais, aquele terceiro ou quarto passo, que é a questão do mercado, também está garantido, né, para que ele possa fazer o escoamento da produção e não ter prejuízo. Qual o papel do responsável técnico nisso tudo? O próprio nome já diz, né? O responsável técnico deve ser um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, no caso das espécies florestais, né, que conduzirá todos os processos técnicos, né, da produção de sementes, ou seja, desde a escolha da área, a escolha da região, até o armazenamento, visando que a semente tenha todas as qualidades, né, necessárias para a sua produção. Nós temos aí, já falamos um pouco sobre isso, a definição, saber onde exatamente instalar um campo de cultivo. Além de todos os cuidados, de toda a análise, todo o estudo, com relação às ervas daninhas, aquelas plantinhas silvestres que podem comprometer a produção, o que é que deve ser feito? Nós temos algumas espécies, né, chamadas espécies invasoras, né, ou plantas nocivas, né, que poderão trazer prejuízo na condução do campo de sementes. Por exemplo, aqui nós temos a tiririca, o carrapicho, né, o picão preto. Então são espécies conhecidas, mas são espécies muito agressivas quando cultivadas, né, quando invadem um campo de cultivo de sementes. São as mais comuns aqui no Ceará, né, no caso. Exatamente. Então, dependendo das condições de cada campo, nós temos que adotar medidas, né, corretas para evitar que haja um prejuízo em termos de qualidade de sementes. Isso tem alguma coisa a ver com o isolamento do campo ou não? Por que existe isolamento e como é que deve ser feito? Nesse caso seria a escolha da área. Uhum. Isolamento seria na questão visando a pureza genética, ou seja, através de uma distância de outros campos, né, ou através de plantio em época diferente, nós vamos poder preservar a qualidade genética daquela cultivar que nós estamos produzindo. Ou seja, esse manejo, esse estudo técnico, também o responsável técnico pode orientar e deve orientar o produtor na tomada de decisões, espaçamento, distâncias, culturas, para que o resultado seja o melhor possível e possa ser depois, lá no final, aprovado pela Superintendência do Ministério da Agricultura e pela Comissão Estadual de Sementes e Mudas. É a obrigação dele. Todos esses aspectos técnicos, é obrigação o responsável técnico ter conhecimento para poder garantir justamente a semente de ótima qualidade. O campo de sementes requer cuidado e atenção constantes. Entre as práticas mais comuns do processo estão a adubação, o desbaste, o controle de ervas daninhas, a erradicação de contaminantes e a irrigação.
A adubação deve ser feita depois de uma análise prévia no solo. Caso não seja possível fazer essa análise prévia, existe uma mistura de fósforo, potássio e nitrogênio que pode ser aplicada no solo da cultura. Consulte o seu manual para ver as recomendações para a cultura do algodão herbáceo, do arroz irrigado, da cultura do feijão vigna e para a cultura do milho. O desbaste é uma operação comum, realizada manualmente e que objetiva controlar a densidade populacional das plantas. O desbaste consiste em arrancar, depois da semeadura, as plantas que nascem em excesso. O controle das ervas daninhas pode ser feito através da aplicação de herbicidas associada à capina. As plantas invasoras deterioram as sementes, comprometendo a qualidade. Consulte o seu manual para saber a aplicação necessária de herbicida para a cultura do algodão herbáceo, do arroz irrigado, do feijão vigna e da cultura do milho. A erradicação de contaminantes deve ser feita após uma análise visual, arrancando todas as plantas indesejáveis e de outras espécies que estão na cultura. Trata-se de uma operação importantíssima, que deve ser feita com frequência. A irrigação em terras de clima seco eleva a produtividade das culturas e a qualidade das sementes. O método de irrigação também vai depender das condições climáticas, da classe de solo, da topografia, entre outros fatores. Nós já vimos aqui os documentos necessários para se tornar um produtor de sementes e também as dicas da condução do plantio no campo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre pragas e doenças. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre as sementes. Olha, é praticamente impossível hoje em dia você encontrar uma área agrícola que não tenha sido afetada por pragas e doenças. Mesmo aquelas que parecem inofensivas, lá na frente elas acabam realmente prejudicando a produtividade, prejudicando a planta. Eu continuo aqui com o professor Alec e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre pragas e doenças que atacam principalmente essas 4 culturas que nós estamos abordando aqui na nossa videoaula. Começando pelo milho. Professor, qual é a maior dor de cabeça do produtor do milho quando ele começa a pensar em pragas e doenças? A maior dor de cabeça, sem dúvida nenhuma, são as lagartas, né? E principalmente a lagarta do cartucho, né? Nós temos 3 tipos de lagarta que atacam o milho, atacam o sorgo, né? Que é a lagarta elasma, a lagarta do cartucho e a lagarta da espiga. Elas vêm com tudo. Elas vêm com tudo e destrói. Se ela não for controlada, elas com certeza vão trazer queda na produção, no rendimento da cultura. Então, a lagarta das 3, a principal é a lagarta do cartucho, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela é mais devoradora, né? Ela traz mais prejuízo para a cultura. Ela se instala na fase vegetativa e vai até a próxima fase reprodutiva. Então, ela ataca e vem com muita força. No caso, o senhor falou aí em queda da produtividade. Essa queda pode ser de 20%, 30%, 50%, 80%? Qual é? Dependendo do quê? Do dependendo cuidado? do nível de infestação, dependendo se não foi feito controle, essa queda pode chegar a 60%, 70%. Já é prejuízo. É muito prejuízo, sem dúvida muito alguma. prejuízo. Então ela precisa ser controlada. No caso do milho, estamos por aí. Vamos agora para o algodão. Qual é a dor de cabeça do produtor? A principal, são várias. São várias. Então a gente está focando só nas principais, né? É bom deixar claro que existem muitas doenças já registradas, pragas e doenças para essas culturas. Mas nós estamos focando agora no momento, né? Como então, também, vamos até aliviar um pouco aí para o produtor. Existem várias pragas e doenças, né? É muito para a gente citar aqui, mas também há meios de controlar. Isso é por isso buscar orientação, as orientações necessárias. No caso do algodão, até bem pouco tempo, a principal praga do algodão era o bicudo, né? Que ataca a maçã, que ataca o botão floral, né? Então era uma praga que também muito forte, devasta bastante a cultura. Hoje, aliado ao bicudo, nós temos a própria lagarta também. Então algumas lagartas já têm trazido prejuízo para os produtores de algodão também, né? Mas o bicudo ainda é o foco principal na cultura do algodão. Falamos do milho e do algodão. Agora, com relação ao feijão, professor, quais são onde é que está o foco da dor de cabeça? No caso do feijão, é basicamente o pulgão, né? O ácaro.
Então são essas duas pragas também que o produtor deve estar sempre atento no manejo dessas pragas, né? No caso, o pulgão e o ácaro são pragas também que frequentes na cultura do feijão, dentre outras, obviamente. Sim, então, e o procedimento do produtor deve ser o mesmo. A vigilância e o monitoramento, claro, preferencialmente com uma orientação técnica, a orientação dos órgãos, que também os órgãos oficiais são interessados numa boa produtividade para o consumo, para o mercado. E o feijão é uma cultura de subsistência, né? Sem então dúvida. Todo produtor produz sua cultura tanto para consumo como também para guardar sua semente para o plantio na safra seguinte. Nós vamos falar um pouco do arroz, das pragas que atacam, pragas e doenças que atacam o arroz, considerando que ele tem um tipo de irrigação completamente diferente das outras três que nós citamos aqui. A irrigação em si já é um método de controle de pragas, né? Já é um método de controle de pragas, como também de plantas daninhas. E a principal doença que ataca o arroz é uma doença chamada de brozone, né? Que ela queima a folha do arroz, né? Então, ela é a doença que o produtor tem que se preocupar com esse tipo de doença. Professor, e nesse caso, principalmente aqui do milho, algodão e feijão, como deve ser a aplicação dos defensivos para controlar essa questão de pragas e doenças? A aplicação é a que o produtor sempre usa, né? Que quando ele está trabalhando numa pequena área, né? Ele usa o pulverizador, né? O pulverizador costal, pulverizador de 20 litros, né? Então, onde ele coloca a água e coloca o defensivo, né? Formando a cauda, e daí ele aplica na cultura. Agora, pensando numa grande área, hoje os grandes produtores de semente no Brasil usam a pulverização via aérea, né? Para cobrir toda a área, que é inviável economicamente você ir passo a passo ali. Não dá, então tem que ser via aérea mesmo. Mas o pequeno produtor aqui no estado do Ceará, ele usa a pulverização. Uma outra maneira também muito usada também é a pulverização com trator, né? Com os pulverizadores tratorizados. Então já digamos, é uma média. Do médio produtor para cima, então ele já usa a pulverização tratorizada, né, para cobrir toda a sua área. O pequeno produtor ele usa a pulverização costal. Né? Então nós temos três tipos. Nós temos a pulverização costal para pequena área, médio produtor usa o trator, né? E o grande produtor usa via aérea. Certo. Aí, pensando que se ele falhar na regularidade, no monitoramento dessas pragas e doenças, aí ele pode ter uma queda de 20%, de 30%, 40%, 50% nessa faixa aí entrou em torno de 30% a 40%. Vai depender, né, da intensidade. Né? Sempre procurar um técnico da região para fazer o acompanhamento, porque existe um nível de dano, né? A partir daquele nível de dano, então ele já começa a entrar com a pulverização. Para não entrar no prejuízo. Para não ter que estar jogando defensivo sem necessidade naquele momento. Né? Então depois é que ele começa a entrar com a pulverização, quando já é diagnosticado o nível de dano na cultura. Isso, enfim, orientação. De qualquer maneira, fique sempre de olho. Hoje as pesquisas científicas indicam, né, que as sementes que vêm de um processo de produção, como determina a legislação, né, e tal, como a ciência indica, ela tem um poder de alavancar a produtividade desse agricultor. Olha, são muitos os fatores que contribuem para o sucesso de uma colheita, de uma produção. Um deles é saber a hora certa da colheita. O outro, as condições de armazenamento, passando pelo beneficiamento, pela secagem. As sementes, por exemplo, se passar da hora da colheita, elas podem se estragar. Fatores como umidade, temperatura, insetos, tudo isso pode contribuir para prejudicar a produção. Tudo isso deve ser levado em conta pelo produtor na hora da colheita e do armazenamento. E eu continuo aqui com o professor Alec e ele vai nos dar mais detalhes sobre esse procedimento da hora certa da colheita. Professor, é fundamental o produtor saber que, opa, chegou a hora da colheita. Mas como é que ele pode detectar esse momento? Quais são os detalhes aí, as técnicas? O que determina a colheita, o que vai determinar o ponto de colheita, é a umidade da semente. A umidade da semente. A umidade da semente, o teor de água que a semente tem dentro da sua constituição. Ou seja, o produtor ele não pode colher com a semente nem muito úmida, nem muito seca, que aí você vai provocar dano na hora de fazer a colheita, principalmente a colheita mecânica. E isso no olhômetro ele resolve? Não, ele tem experiência, então ele conhece.
né? Ele sabe o ciclo da cultura, ele sabe que o milho com 120 dias, 4 meses, está na época de colheita. Mas ele tem como aferir essa umidade da semente no campo. Então, existe no mercado aparelhos que fazem a medição direta no campo. Então, ele vai lá, tira uma amostra e mede o teor de água da semente naquele momento. Então, daí ele, a partir desse momento que ele tem esse teor de água, ele entra ou não com a colheita. Com a colheita. Ele pode estar... Ou está faltando mais 3, 4 dias aqui, já vai estar no ponto. Exatamente. Então, ele tem esse... Então, você tem um percentual, por exemplo, dá um exemplo para o produtor. Ele não pode colher uma semente com 35% de umidade. Sim. Que está muito úmida. Então, se ele entra com a colheitadeira no campo, então ele vai provocar dano na semente, que nós chamamos de dano por amassamento. Sim. Então, a colheita amassa literalmente a semente e mata o embrião da semente. Né? Por outro lado, ele também não pode colher com a semente muito seca, com 8% de umidade, porque ele vai provocar um outro dano que nós chamamos de dano por quebramento. Então, quando ele entra com a colheita mecânica, ele quebra a semente. Está muito seca. E aí mata a semente. Então, ela não é mais semente, já seria um grão. Ou seja, é uma ciência. Ele tem que estar ali. Tem que ter conhecimento do teor de água da semente. Quais são as vantagens entre uma colheita manual e a colheita por máquina? É só a questão de vantagem, de melhor, ou o problema só do tamanho do terreno também? O tamanho do terreno influencia, tem tudo a ver. Né? Você não é economicamente viável você colher uma área de 20 hectares, 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares manualmente. Manualmente, né? sei. Então, a mão de obra é muito grande, o custo é muito alto. Então, a partir de um certo quantidade de hectares, você tem que entrar... Mais ou menos aí, a partir de 10? A partir de 10 hectares, 5 a 10 hectares, eu acho que já 10 hectares já seria viável o uso da colheita mecânica. Né? Fala-se muito, professor, no armazenamento imediato após a colheita. Qual é esse processo e por que isso realmente é importante? A semente pós-porteira da fazenda, né, então ela vai passar por um processo de beneficiamento. Né? O que é o beneficiamento? É a retirada das impurezas. Então, você separar o que é impureza e separar o que é semente. Né? Então, ela já chega na unidade, quando a semente é colhida, ela tem uma certa quantidade de impureza. Por mais que a colheita seja uma colheita bem feita, bem conduzida, sempre vai ter um percentual de impureza. Então, o beneficiamento separa, né, o que é semente do que não é semente. Então, depois do beneficiamento, se há ou não necessidade de uma secagem, né, então ela vai para a etapa seguinte, que é a etapa do armazenamento. Né? Então, o que é o armazenamento? É guardar a semente para ser usada na próxima safra. Da melhor forma possível. E por que armazenar? O armazenamento deve ser rápido. Ou, né, não deixar a semente no campo, porque quando você deixa a semente no campo, após o período de colheita, então ali é um armazenamento no campo. Então, a semente ela pode estar sujeita ao ataque de pragas e doenças, uma chuva, porventura, ocorra, né? Então isso vai estragar a qualidade da qualidade fisiológica da semente. Então, a ideia de você armazenar rapidamente é para evitar perda de qualidade. Ou seja, fez a colheita, vai logo o processo de beneficiamento, a limpeza, secagem e guarda. E guarda. Né? E guarda, porque essa semente vai ser usada daqui a 8 meses, 6 meses na safra seguinte. O que é a trilha? O que ela tem que ver com esse processo de colheita e armazenamento? A trilha, no caso do armazenamento, é justamente essa separação. Né? O que é a trilha no campo? No campo é a separação da semente e da palha. Né? No caso do milho, dando o exemplo do milho. Então, quando colhe o milho, a colheitadeira, que a gente chama de colheitadeira automotriz, ela colhe né, a planta, colhe a espiga e já separa o grão do sabugo. Então, isso é o que nós chamamos de trilha. Aí ela armazena no seu silo da própria colheitadeira e depois ela leva para esse material, é encaminhado para o beneficiamento. O processo de secagem também é muito importante. Tem diferença significativa entre o manual e o mecânico? É questão da eficiência. Das duas maneiras a semente vai perder umidade, vai perder água. Agora, quando a secagem é feita de forma manual, que é aquela secagem que é feita em terreiro, né, o produtor espalha a sua semente no terreiro, então ela demora mais, né? Talvez 2 dias, 3 dias para atingir o teor de água ideal para o armazenamento. Para armazenar, né? certo. Já a secagem artificial, que nós chamamos de artificial, é uma secagem rápida, né, em que o lote passa de uma única vez, então em questão de 1 a 2 horas esse lote já está seco, já
pronto para ser armazenado. No caso do Ceará, qual o tipo de estilo, método de secagem mais utilizado? Os produtores de grãos, né, usam a secagem natural, mas os produtores de semente que nós temos aqui no estado do Ceará, alguns já têm, né, suas unidades de beneficiamento já instaladas nas suas fazendas e ele usa o método de secagem artificial. Tem essa aí eles falam da secagem a vácuo, infravermelho. Isso aí é mais específico, né? Mas no caso da produção de semente é mais através do calor mesmo. E esse calor ele pode ser gerado via gás, via queima, né? Então basicamente a secagem via calor mesmo. Essa infravermelho já é mais para pesquisa, já é mais para... Ah, sim. Não é usado assim normalmente pelo mesmo produtor. A secagem calor mesmo. E relembrando aqui, o fundamental, ver a hora certa de fazer a colheita. Isso. Feita a colheita, partir para a limpeza, todo o beneficiamento, essa secagem que nós estamos falando aqui e armazenar dentro dos melhores critérios para não ter problema. Essa secagem ela pode ser opcional. Né? Se o produtor colhe um pouquinho mais tarde, então a semente já está com umidade baixa. Então de repente ele não precisa nem secar. Isso ele vai identificar? Isso ele identifica. Aqui no nosso, por exemplo, aqui como no estado do Ceará, como nós produzimos irrigado, então é muito fácil isso aí. Então o produtor corta a irrigação, né, deixa a semente secar, daí ele faz a colheita e não precisa nem usar a secagem. Ou seja, ele faz o processo de secagem um pouquinho antes. A secagem é feita no campo. Já é feita no campo. No próprio campo. Certo. Agora, tem os problemas, né? Que isso aí pode acarretar a incidência de pragas, alguma coisa. Mas o produtor conhece a sua área. Vai monitorando. Vai monitorando, então isso aí não é muito problema. É isso, sempre. Muita informação, orientação para você obter o melhor resultado. Após o beneficiamento, as sementes devem ser colocadas em embalagens apropriadas para cada espécie. Elas vão proteger as sementes até o período da comercialização ou até o próximo replantio. Portanto, devem ser bem etiquetadas e conter obrigatoriamente todos os elementos que identifiquem a safra. A manutenção da qualidade das sementes é essencial. Elas podem, às vezes, ficar aguardando até meses pela revenda ou replantio. Eu continuo aqui com o professor Sebastião. Professor, quais os principais cuidados que devemos ter na hora do armazenamento das sementes? Eu diria que, durante o armazenamento, dois cuidados são indispensáveis. A manutenção da germinação das sementes e a isenção do ataque de pragas e doenças. Tanto para manter a germinação nos padrões da semente armazenada, como para proteger a semente de ataque de pragas e de doenças, o que nós recomendamos é baixa temperatura e a baixa umidade relativa do ar. Ou seja, ao baixar a temperatura, a semente vai respirar menos, as pragas e as doenças não vão atacar, e ao baixar a umidade, também a semente será favorecida pela manutenção da germinação e do não ataque de pragas e doenças. Então o segredo será baixar a temperatura e a umidade relativa do ar. Isso tem a ver aí com a questão de manter os lotes bem identificados e bem separados no armazém, os lotes de sementes? Ao manter os lotes identificados e separados, tanto facilitaria a ventilação, ou seja, vai haver mais uma aeração do ambiente, né, como também a questão da amostragem. Né? A amostragem dos lotes de semente deve ser feita em todos os lados do lote. Por que é tão importante essa amostragem das sementes nos diversos lotes, em todo o espaço do armazém? Toda e qualquer qualidade da semente, como por exemplo germinação, o vigor, o teor de água, a pureza, é obtida em laboratório. E para se fazer em laboratório, essas análises tem que ter uma amostragem, ou seja, a amostragem é feita no campo ou no armazenamento, né, e trazida para o laboratório poder certificar ou não a semente como dentro dos padrões de qualidade. Então, na verdade, essa amostragem é o que vai representar o lote como um todo. Tendo aí os cuidados de temperatura, umidade, todo esse espaçamento, monitoramento e a amostragem, teremos então as sementes armazenadas, garantida a sua qualidade. A intenção é essa, manter os controles ambientais, né, e o controle de qualidade dentro dos padrões que nós sabemos que são necessários.
Mesmo sabendo que, como eu disse no início aqui, que as sementes podem aguardar meses para a revenda ou replantio, haveria um limite desse negócio de meses? Opa, peraí também, se passar de determinado tempo, pode comprometer, essa semente não vai germinar ou não terá um valor de revenda razoável ou não tem nada a ver, ela pode ficar realmente muito tempo? Para as sementes comerciais, o limite normalmente é a validade do teste de germinação. Ou seja, grandes culturas estariam no máximo 6 meses. 6 meses. Né? Semente de hortaliças e semente de flores são sementes mais bem acondicionadas em embalagens, né, de alumínio, então a validade será maior. No nosso caso aqui que estamos falando aqui, por exemplo, de grandes culturas, do feijão, milho, arroz, algodão e tal, aí a tolerância aí 6 meses. Passou daí já não vale mais. Já não assina embaixo. Já não assina embaixo. Consulte o seu manual para mais instruções sobre como combater essas pragas. Ou converse com o responsável técnico sobre a coleta de amostras. Lembre-se de que as amostras de sementes devem ser enviadas a um laboratório credenciado. No próximo bloco, vamos falar sobre a qualidade das sementes. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre sementes. Nos blocos anteriores, nós vimos como escolher o terreno para o plantio e como preparar as sementes para a comercialização e o replantio. Em condições normais de água, luz, temperatura e oxigênio, a germinação ocorre entre 5 e 6 dias. A qualidade pode ser vista no vigor e na produtividade. Vamos saber mais sobre essas características que influenciam na qualidade das sementes? A qualidade da semente pode ser definida pelo somatório das qualidades genética, física, sanitária e fisiológica. A qualidade genética é a que vai determinar a pureza da variedade da semente e sua homogeneidade, precocidade, resistência a pragas e potencial para produtividade. A qualidade física consiste na soma da pureza física com a condição física. A pureza física é dada pela proporção de componentes físicos presentes no lote de sementes. As condições físicas são o teor de umidade, densidade, tamanho, cor, aparência e defeitos causados por pragas ou doenças. A qualidade sanitária é dada pela presença de fungos, bactérias, vírus e insetos que causam danos às sementes. E a qualidade fisiológica é determinada pela possibilidade de germinar, ter vigor e longevidade. Uma semente de alta qualidade deve ser proveniente de variedade superior, possuir elevada pureza física, apresentar elevado percentual de germinação, produzir plantas de elevado vigor, estar livre de pragas ou doenças, apresentar uniformidade, apresentar nível de umidade adequado, demonstrar alta adaptabilidade e uniformidade da população. Entre os fatores que contribuem para o baixo vigor estão a origem genética e fisiológica. Eles variam de cultivares não adaptadas à imaturidade da colheita, passando pela deterioração de sementes, alteração cromossômica e ação de fungos e bactérias. A semente informal, que não é certificada, pode até germinar, mas sua qualidade é atestada somente pelo revendedor ou fornecedor, ou seja, ela pode ou não germinar e prosperar. As sementes certificadas, de qualidade declarada ou semente padrão, são produtos com qualidade garantida. Fique de olho nos elementos que você precisa observar para a produção certificada de sementes. Os aspectos que devem ser levados em consideração na produção de sementes são a escolha da cultura e variedade, a origem da semente utilizada na produção, o treinamento dos produtores de semente, o controle de qualidade que deve ser feito por um técnico, os tratos culturais no campo, a limpeza, embalagem, armazenamento e comercialização de sementes,
e a sustentabilidade, ou seja, no cuidado com a semente para ser usada no próximo replantio. Olhando assim, ninguém imagina a importância dos grãos estocados nessa câmara fria. E poucos sabem da existência do Banco de Sementes Genética na Universidade Federal do Ceará. Mas os registros feitos aqui desde 1963 pelo então professor José Braga Paiva são a base de um estudo pioneiro no Brasil de melhoramento de sementes do feijão calpi, popularmente conhecido como feijão de corda. A pesquisa começa no campo, com a caracterização de cada uma das variações das sementes. Colocar as características, assim, tipo peso de 100 sementes, cor da flor, porque tem uma variabilidade muito grande cada um deles, né? Então a gente vai escolher aí, vai caracterizar, que isso aí facilita ao melhorista a escolha de progenitores quando quer obter uma nova cultivar, uma nova variedade. Aqui existem mais de 1000 tipos diferentes de feijão de corda, armazenados a uma temperatura de 10 graus Celsius. O frio ajuda a conservar as sementes e garante uma maior viabilidade. O resultado desse trabalho favorece uma cadeia produtiva que começa no pequeno produtor, com alternativas mais viáveis ao plantio e mais resistentes. Então, com as sementes genéticas, a gente faz os trabalhos de melhoramento, trabalhos de produção de sementes, até chegar a uma nova cultivar, que aí essa nova cultivar é colocada no mercado e os produtores lançam mão dessa nova cultivar. A nossa videoaula sobre sementes da série Formação para o Trabalho chegou ao fim. Nesse programa, nós falamos sobre as vantagens de produzir sementes certificadas e dos cuidados com a irrigação, a colheita e o armazenamento. Falamos também sobre as características do solo e das principais pragas que podem atacar a sua produção. Acesse o fascículo do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!